noite, eu me chamo Laura. A gente fala aqui do Centro Espírita Universalista Marlene Chaves. Vou dar boa noite ali para as redes sociais. A gente está localizado em Viamão, no Rio Grande do Sul. A gente vai começar hoje lendo a pauta da desobsessão. Daremos início ao trabalho de hoje com a proteção de todos os nossos guardiões, equilibrando a egrégora desta casa, juntamente com todos os guias espirituais. Pedimos apoio à equipe socorrista que atende nosso centro. Peça auxílios à coluna espiritual mais próxima para que os irmãos encarnados e desencarnados possam receber a assistência que precisam para evoluir sempre no caminho da luz. A gente tem um nome aqui de desencarnado, é Eva Rodrigues. Ela desencarnou hoje. Aí no final da palestra a gente vai rezar um Pai Nosso para pedir os guias de luz, né, a orientar na passagem dela. Marla? Abri aqui aleatoriamente e o título é Reencarnação. Muitos rejeitam a ideia de reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo ser suficiente apenas uma existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Algumas ficam furiosas pela simples ideia de terem que voltar à Terra. Será que essas pessoas pensam que Deus deveria ter solicitado sua opinião ou consultado seus gostos para reger o universo? O que tu entendeu sobre o pedaço que tu leu do livro dos Espíritos? Que tem almas que não concordam em reencarnar, que acham que não precisam passar aqui na Terra, porque aqui na Terra é uma escola, né? E todos estamos aqui para aprender e evoluir. E tem gente que não concorda, que não acredita também. Mas não tem sentido a gente estar aqui por estar, né, só para ouvir música e só ser feliz. Não é assim, né? A gente está aqui para aprender alguma coisa, resgatar muitas coisas, aprender, que nem criança. O tempo todo, no meu ponto de vista, a gente está aprendendo. Se eu não me engano, a gente falou sobre isso, a gente leu esse tema no livro dos Espíritos, né, e falou bem isso. Se não foi parecido, foi o mesmo. Sobre a reencarnação, que ela é necessária, né, pra gente evoluir como ser humano. Por que a gente volta pra Terra, né? É pra gente sanar dívidas que a gente tem, pra gente ou poder evoluir, ajudar o nosso irmão a evoluir. Então a gente volta pra Terra justamente por isso, né? O que tu acha sobre o pedaço que a Marla leu do livro? Eu acredito que é isso que vocês falaram, e tem muita gente que não acredita e também tem que ser respeitado, né? Que cada um tem um livre-arbítrio, mas que é uma coisa que nós que somos espíritas, e acredito que todos que estejam aqui acreditam, né? Que é o que faz mais sentido, a gente evolui a cada passagem, a gente nunca retrocede, né? A gente sempre está, a cada existência, evoluindo um pouco mais. E não teria sentido... E seria até injusto, né? Uns ter tanto e outros tão poucos e acabar nisso, né? Verdade. Para começar a pauta, nossa devida pauta de hoje, que é sobre auto-obsessão, né? Que tá turbilhando nós aí na sociedade, né? Porque nem tudo é o obsessor que faz. Às vezes é nós mesmos que estamos à procura do obsessor que faz alguma coisa que eles entram assim... despercebidos. A gente vai olhar um vídeo para entender melhor como é que funciona essa pauta e vamos depois conversar um pouquinho. Pode apagar a luz, por favor? Espirituais não querem te fazer mal. Eles querem estar perto de pessoas iguais a eles. É lei da atração de semelhantes. A semelhança que há é vibracional, é de sentimentos. Muitas vezes as pessoas acreditam que obsessão é sempre um ataque. Alguém está mandando obsessão para você, é um trabalho contra você. Olha, 0,1%. 99,9% das vezes a obsessão é atraída, é tua responsabilidade total. Mesmo quando você sofre um ataque, você também tem responsabilidade em dar brecha.
Mas a obsessão mais comum, que vem de familiares desencarnados ou do ambiente de trabalho, sempre vem porque os obsessores se sentem bem no teu campo energético. Isso quer dizer que você está nutrindo no teu inconsciente cargas emocionais doentias, como raiva, medo, culpa e mágoa. Você precisa se curar. Então, ali como ele disse, né, a auto-obsessão vem do nosso desequilíbrio, né? Então, vai de nós cair naquele conto do vigário, vamos dizer assim, ou continuar, né? Luzinha, o que diz pra nós sobre a auto-obsessão? A auto-obsessão, eu tinha mais esse hábito, né? Agora eu tô conseguindo, quando eu começo a mudar já o tipo de pensamento. Mas é tipo, tu mesmo te colocar numa situação que vai te colocando pra baixo, sabe? Tipo um medo, uma insegurança, um trabalho novo. Daí tu começa, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, não sei o que. Daí tá todo mundo ali, ai, estamos contando contigo, não sei o que. E tu, ai, agora estão contando comigo. Daí tu começa a entrar numa neura que o obsessor pega uma brecha e faz tu pensar realmente, não vai dar certo, tu não consegue, tu é uma farsa e tal. E vai te minando com um pensamento intrusivo, né? E aí a confiança que tu tinha em ti acaba se tornando um nada, e isso é uma auto-obsessão. Que na verdade não precisou de um obsessor, de alguém fazer alguma coisa pra ti, é tu mesmo. Aí tu tem que mudar essa vibração, rezar, pensar nas tuas qualidades. E se tu tá no lugar, é porque tu merece estar ali, então tu vai conseguir, sabe? Eu li uma coisa que cada pessoa plasma o reflexo de si mesmo, né? Então, a gente está no controle do fio de, vamos por exemplo, de sentimentos. Então, ele liga ou a gente desliga os nossos sentimentos, que vai fazer a gente entrar naquela auto-obsessão, né? A auto-obsessão, na realidade, ela é a mais difícil de se desgrudar dela, vamos dizer assim, né? A Rafinha pode explicar um pouquinho pra nós, né? O que tu acha sobre a auto-obsessão em quesito disso, né? Eu acredito que toda vez que a gente está se sabotando, já é um início para a auto-obsessão. E acho que é comum a gente, aqui por estar na Terra, a gente o tempo todo tá se colocando para baixo ou tá chamando coisas que não são tão boas. Então é como se a gente desse carona para aquilo que não é bom e que tem dentro da gente. Então eu acredito que a auto-obsessão, para tu sair dela, é mais difícil, porque tu tem que ver o inimigo dentro de ti. E eu acho que é muito fácil a gente lutar com o que tá fora, mas é difícil lutar com o que tá dentro. E aí eu vejo que primeiro tem que vigiar constante, e acho que o autoconhecimento, para lidar com a auto-obsessão, tem que ter autoconhecimento. Senão tu se perde, tipo eu tenho que estar vigiando meus pensamentos, porque senão eu me perco entre o que é meu e o que não é. E aí fica aquela balança. Então acho que é uma vigia constante. Porque, na verdade, eu vejo como uma briga contigo mesmo, né? Não é um inimigo. É tu contra tu mesmo, contra o teu pensamento, assim. É bem mais difícil, porque tu tende a se sabotar o tempo todo. Sempre pensando que tu não é capaz disso, ou que tu tem medo, ou que tu tem raiva das pessoas. Eu acho que isso é muito difícil, assim, mais do que tu lutar contra o inimigo, é lutar contra ti mesmo. E olhar pra si é mais difícil, né? Porque olhar pro outro é sempre mais fácil. Né? Então, olhar pra si e se Julgar descobrir... o outro é mais fácil. É, julgar o outro é mais fácil. E olhar pra dentro de si, se descobrir, assim, se analisar é muito mais difícil, né? Então, que às vezes as pessoas perguntam quais os teus defeitos, as tuas qualidades, a gente nunca sabe. Você nunca sabe dizer de primeira. É, mas do outro a gente sabe, mas a gente não sabe. O defeito do outro é bem fácil de falar. Em entrevista de emprego tem muito isso, né? Ai, qual a tua qualidade e teu defeito? Daí tu sempre fala, ai, meu defeito é ser perfeccionista, porque tu não tem o defeito. Senão a gente pegou o defeito não feliz. E também inconsciente, eu acho que também a gente aproxima sentimentos negativos, que também a auto-obsessão não é só da gente se sabotar e achar que a gente não é capaz. É também quando a gente sente raiva, quando a gente sente medo, quando a gente aponta o dedo. É que nem diz aquele ditado, quando tu aponta pro outro, tem 3 apontados pra ti. Então a auto-obsessão também é sobre isso, é sobre o que a gente faz para as pessoas que estão perto de nós e o que a gente faz pra gente mesma. E se comparar com as outras pessoas. Né? Muita gente se compara e acha, tipo, ou que não é capaz ou que é melhor. Exatamente. Isso também. Tem um vídeo, né, que concorda muito isso que a Rafa falou. Que a menina tava indo no centro espírita, né? E o obsessor tava atrás dela e ele tentou adentrar no centro espírita com ela.
Só que barrou, né? Barrou por causa do campo vibracional que o centro espírita tem, por causa da luz que o centro espírita tem. Então, não vai deixar entrar. Ela saiu do centro espírita, eles tentaram, através dela, entrar junto com ela, seguir ela na rua, não conseguiram. A primeira brecha, que ela chutou o pé dela e jogou todo mundo longe, ai meu pé, e foi, jogou tudo muito longe, o espírito obsessor entrou. Então ele entra nisso. É o alto que tu faz, não é sobre o outro que a gente faz, entendeu? Então o obsessor ele vai entrar assim. Muitas das vezes o obsessor não vem até nós, a gente que chama eles, né? Só pra falar, a nossa dirigente colocou boa noite, amores. Carlinhos do Baragelu botou boa noite, axé a todos. Tive aí eu e a minha esposa, pena que estou numa gripe, senão iria ir. A Márcia Cristina botou boa noite. A Adriana Chagas. A Sandra Prates, o Lucas Oliveira estão dando boa noite pra gente. Boa noite, pessoal. Então, ele é bem isso, né? A obsessão, ele atrai, né? A gente atrai o obsessor e não o obsessor vem até nós. Então, muitas das vezes é isso que acontece. Então, por isso que qualquer brecha, quando a gente está muito feliz, a gente está... Nossa, o meu dia começou muito bem. Qualquer erro que der de errado, qualquer coisa que não dê certo, eles vão entrar e aí tu vai te auto-sabotar e é isso que entra, né? A auto-obsessão. E Lu, pra ti, o que é a auto-obsessão? Boa noite. Ontem eu acho muito interessante, aqui no centro a gente é muito experimentado, né? Então aqui a gente faz workshop com a gente mesmo. Ontem à noite, sem querer ou querendo, sem sentir, eu comecei a fazer entrei numas noias, assim, sabe? Eu vi uma coisa e comecei a dar brecha para um medo desnecessário, assim, sabe? Que não precisava. E eu sabia a todo momento que aquele medo daqui a pouco ia passar, sabe? Aquele medo ia passar, daqui a pouquinho ia passar. Então eu comecei a me auto-obsidiar por uma situação desnecessária, sabe? Eu entendi na hora, é como se fosse um gatilho, sabe? Despertou ali, eu senti medo. E eu comecei a alimentar aquele medo, sabe? Alimentar. E ao mesmo tempo que eu alimentava aqui, e aqui eu dizia, vai passar. Mas até a gente ter esse controle é muito difícil. E é entre o gatilho e o controle que tu deixa a brecha, que daí a coisa vai aumentando. Então, realmente, o autoconhecimento aqui, dentro dessa situação da auto-obsessão, é bem importante. Reconhecer, né? E saber para onde que tu vai levar isso, né? Aos poucos, para tu conseguir retomando a tua consciência, limpando aquele sentimento, né? Daí eu achei muito interessante, eu disse, que estranho, porque amanhã o tema, hoje de manhã quando eu vi, né, que o tema era auto-obsessão, então tá, teste. Foi o que eu passei pra gente experimentar, pra gente sentir a experiência e poder também relatar, né? Exatamente. É que na realidade, a maioria das pautas da obsessão, né, ela é limpada por nós mesmos, né? Eu e a Luzinha ali, que a gente tá no grupo ali, que monta, articula esses temas, né? É coisas que nós passamos no nosso dia a dia, que é muito importante também a gente passar para vocês, né? Para vocês entenderem para onde que tem que ir. Então, a auto-obsessão, como a Luzinha disse, a gente é muito auto-obsediado, só que aí a gente já sabemos o caminho para onde seguir, para não entrar dentro daquilo, né, Luzinha? Sim, como a gente já tá há um tempinho estudando, né? Aí vocês vão começar a praticar também, se Deus quiser. Aí a gente já consegue ver aonde que tá o gatilho, né? Mas quando a gente ainda não tá fazendo esse autoconhecimento, esse estudo, é bem difícil. Porque tu entra naquele monte de pensamento e a cabeça parece que vai explodir. E o corpo já se manifesta, a ansiedade, é bem complicado. Mas a gente tem que começar, né? Cada um de nós a identificar aonde está e como mudar a linha do pensamento, né? Cada um vai ter uma maneira de saber como fazer isso, mas é bem importante estar atento, né? O
que eu achei interessante, eu não tô no grupo, né? Mas casualmente eu vi esse vídeo essa semana. E várias situações aconteceram, inclusive uma hora antes de vir, e que é o que a Lu, né, falou, de auto se sabotar. Então, assim, como eu já tô procurando estudar e esclarecer minhas dúvidas, né? Essas situações que aconteceram na semana, que aconteceu hoje, não é nada contra mim, né? E nem que seja assim, não posso dizer que tudo é obsessão, não sei o quê. E nem botar a culpa em ninguém, né? Porque eu, por exemplo, eu bati com o carro agora buscando a colega, não podia culpar ela e nem eu. Foi uma fatalidade que aconteceu, entende? Então, às vezes as pessoas, mas essa pessoa tem uma energia muito ruim. A gente até comentou, é contigo ou comigo? Não, só um pouquinho, não é com nenhuma. Sabe? Porque às vezes as pessoas, mas eu não vou fazer mais nada daquela, porque aquela pessoa, porque eu tenho uma energia muito ruim, acontece só coisa ruim, não sei o quê. E às vezes não é, sabe? São sinais para te situar e ver que tudo pode acontecer, independente do que... E olha, acho que o que eles podem fazer também, né? Nem tu falou, que tu já está durante a semana, até o dia de hoje, né? Na realidade, tu já está se auto-sabotando e eles, vamos, por exemplo, eles fizeram tu pensar que foi a energia da Cláudia que te fez bater o carro. É isso que eles fazem, durante a semana, entendeu? por exemplo, queimou os faróis no meu carro, naquela terça-feira de temporal horrível vindo do trabalho, e eu assim, na parada de costas, olharam assim, eu tava lutando porque eu mandei uma mensagem pro meu filho, mas não, cheguei em casa, os faróis tudo apagado. Tá, aí no domingo, o meu começou a chover do nada. Não tava chovendo, sempre mais chovendo, fui ligar para a então, tipo, domingo, sábado não vim. São coisas assim que acontecem pra te não vir. Mas tu não pode dizer, aconteceu isso, eu não vou poder. São empecilhos, né? Hoje eu estou aqui. É que nem quando eu o carro, depende de ela desistir, né? Exatamente. Que é o meu meio de locomoção. Não vi. E também pra te ter raiva, e ficar eu não brava, fiquei, daí, porque é tudo porta de entrada, né? Daí, E há um tempo atrás eu já dizia, não vou mais. Que droga, eu desistia. Então hoje eu observo bem, não, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Aconteceu, se for, bom, tem solução, pra tudo tem solução. Mas antes, se fosse a Cláudia De antes, não ia, choraria, estaria em casa chorando, não tenho dinheiro para arrumar o carro recém gastei com o carro, estaria se lamentando, e aí é porta aberta para Exatamente, eles abriram e aí vai de ti continuar naquela vibração. são os testes, porque sempre volta, né? Enquanto não passar, daí agora tu Só que é passou. uma coisa material, o carro sabe que pode bater, que pode queimar farol, que pode estragar isso, pode... Então isso é coisas que acontecem com todo mundo, não é em si, Sim. Isso que tu falou é bem interessante, porque a gente está na Terra, então a gente vai estar sujeito a muitos desafios e a perseguições nossas, e enfim, e da volta e do entorno. Então é aquilo, a gente tem que sempre estar nos vigiando, porque a gente não tem como controlar o que vai chegar. Acho que a mãe fala muito daquela... A gente nunca sabe qual é a carta do dia. Pode ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. E daí, se for uma coisa muito ruim, a gente tem que saber lidar. Porque a gente tá na Terra, a gente precisa seguir a vida. Então, acho que a gente... É sempre sobre, tipo, a gente se vigiar, né? Eu lembrei de uma situação que geralmente ocorre, não sei se alguém já passou aqui pela tua obsessão e escutou aquela frase clichê. Mas tu tava bem, é tu que me chama, né? A gente escuta muito essa frase. Porque de vez em quando tu tá de boa e como aconteceu comigo, tu começa a entrar numa paranoia e tu abre a brecha, a vibração já cai. Porque tu começa a alimentar, né? Então, muitas vezes a gente escuta que não é com uma nem com duas pessoas, que as pessoas estão bem e quando há alguma manifestação eles falam que é a gente que chama, porque é a gente que atrai, né? Em virtude da nossa vibração. Então, é muito estranho a gente... Não é estranho, né? É interessante porque a gente tem que se policiar, sim, tem que se policiar sempre, sabe? Porque às vezes a gente tá super de boa e esses dias, uma coisa muito corriqueira, eu vi um vídeo e acho que, coisa boa, hoje não aconteceu nada comigo, como eu tô bem, tropeçou, né? E daí já começou, já veio abaixo tudo porque tropeçou, né? Então era uma coisa pequena, né? Uma coisa eventual, mas que pra ela já invalidou todo o dia bom que ela teve. E isso começa a desencadear vários sentimentos e esses sentimentos negativos vão deixando a pessoa para baixo, né? Então vai mudando a vibração, né? Então muitas vezes a gente também
precisa se policiar, né? Das coisas que a gente faz ou do jeito que a gente reage a algumas situações. E do que houve também de outra pessoa. Por exemplo, aconteceu isso agora, de imediato, assim, veio a voz de uma pessoa que eu conheço e falou assim, ó, o que tu tem que te enfiar aí? Que nem tu falou, a gente ouve vozes, né? E veio, daí eu pensei assim, mas não tem nada a ver com isso, é meu, sabe? Entende? Então, assim, às vezes as outras pessoas vêm influenciar também que te deixa com a vibração baixa, né? De tu não acreditar, E pra ti, Ana, tu é auto... Você já acha? Eu tô aprendendo bastante, porque eu acho que a gente tem que estar sempre se policiando, né? Porque coisas vão acontecer, né? E aí vai de a gente entrar naquela vibração. Eu costumo em casa, assim, eu podem achar até que eu sou louca às vezes que eu falo comigo mesmo. Porque às vezes, tipo, se acontecer alguma coisa ruim, eu mesmo falo, não, tipo, vai te embora daqui. Aqui não, tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo bom achar até que eu sou louca falando sozinha. Eu falo, não, vai, pode ir, coisa ruim aqui eu não quero. E assim eu vou tocando, sabe? Eu falo mesmo, de verdade. Até na rua, acho que se eu estiver na rua eu falo. Porque pra espantar aquilo ali, entendeu? Acontecer uma coisa ruim, você ficar, poxa vida, olha só, agora o que aconteceu, não sei o quê. E aí começa a cabeça, né, pensar e eles começam a sugerir, né? Isso, começam a sugerir coisas, né? Mas é isso, não é nada disso. Eu mesmo falo, eu falo de voz alta. Não é nada disso, agora você deu incenso, você deu e justiça daqui. Não quero nada aqui. E assim eu faço. A Adriana Chagas colocou: eu sou um alvo fácil para os obsessores, por ser uma pessoa muito explosiva. Apesar de ter consciência disso, ainda não consigo ter autocontrole, mas sinto que aos poucos, participando dos trabalhos espíritas, estou evoluindo, mas infelizmente lentamente, mas com fé vou conseguir. E a Sandra Prates colocou: na minha visão espírita, autoobsessão é quando a pessoa se prende tanto em si mesma que enfraquece o espírito. O equilíbrio está em se conhecer, mas sem se desconectar da luz. Concordo isso que a Sandrinha falou, né? Porque na realidade ela fala ali sobre o espírito, né? Que na realidade a gente que tá preso naquilo, tá se martirizando naquilo. Eu não gosto de tal pessoa, eu não quero falar com tal pessoa. E aí o espírito vai indo e aí tá te machucando aquilo. E aí tu vai chamando ele, né? Então é bem isso que a Sandrinha falou, né? Que é sobre bem isso. Eu lembrei também de uma palavra que me veio agora à mente. Quando a gente se coloca no papel de vítima, né? O coitadismo, né? Que daí a gente, coitado de mim porque não consigo isso, coitado porque não consigo emprego, coitado. Quando a gente se coloca como sujeito dessa frase, coitado de mim, né? A gente também vai alimentar essa autoobsessão, né? Porque a gente vai começar a dizer coisas negativas da gente mesmo e dentro disso o que não vibra, o que está vibrando igual a mim vai potencializar tudo aquilo que eu estou pensando e vai deixar aquilo mais forte. Então o teu primeiro pensamento é coitado de mim que não consigo um emprego, por exemplo. Isso aí vai crescendo, eu não consigo um emprego, eu não sou amado, sabe? Vai se tornando uma bola de neve, porque tu desencadeou, né, o coitadismo. Então, quando tu pensa dessa forma, tu tá te autoobsediando, né? Porque vai abrir, né? Vai desencadear todo. Isso que a Lu falou é bem interessante. Eu não sei se foi o Chico que falou que é que nem um muro, né? Se não tiver nenhum buraco no muro, não vai passar. Tipo assim, se jogarem uma pedra, não vai passar. Sim. Porque o muro tá certinho. Mas se tiver um buraquinho, aquela pedra vai passar por ali e vai fazer algum estrago. Eu acho que é que nem com a gente. Tudo que acontece com a gente é porque a gente tá com alguma lacuna em aberto, tá com alguma coisa que aquilo ali nos atravessou. E é um desafio, na verdade. É verdade. O desafio da MV, essa palavra coitadismo, porque realmente ela vai desencadear vários sentimentos para potencializar a obsessão da gente mesmo, né? Mas às vezes é a coisa bem simples, né? Sim. Que tipo, não precisa ser uma coisa grande, que nem um emprego, uma coisa. Uma vez eu tava me achando gorda, né? Daí a minha avó disse, daí eu cheguei lá na minha avó, ela disse, como tu tá gorda? Aí eu, tô gorda. Daí eu disse pra minha mãe, a avó disse que eu tô gorda e não tá. Daí ela arrasou na minha pessoa. Aí eu quase chorei, assim. Daí mas eu tava no coitadinho, porque eu disse, podia dizer, não, vou fazer uma dieta, já que eu quero não tá gorda, né, e tal. Daí
e passar por aquilo, mas aquele dia eu tava sensível. E tu, Jéssica, o que acha sobre isso? Eu tava lembrando, ela tava falando sobre o coitadismo, eu tava lembrando que ontem eu tava limpando meu quarto, e aí eu já tava brava, porque nossa, o quarto tá todo sujo, essa casa tá sempre bagunçada, não sei o quê. Daí eu briguei bastante, depois eu pensei, tá, mas o que eu tô fazendo pra arrumar a casa? Ah, não tô fazendo nada, então tá, não vou reclamar, vou arrumar aqui. E é isso, porque eu não fiz nada, não parei a semana inteira em casa pra arrumar, não posso nem reclamar que tá bagunçado. Aí arrumei tudo e ficou tudo bem. Era só pra não entrar naquela energia, porque eu já ia ficar brava, eu ia brigar com a família inteira, porque a casa tava suja, porque ninguém faz nada. Mas eu também não tava fazendo, não dá pra reclamar. Segui arrumando e... Quer arrumar, arruma. Passou, deu. Tem vassoura aqui. Foi 5 minutos só de estresse. E pra ti, Marla? Pra mim me veio muito a questão do vitimismo, né? Pegando o gancho da Lua ali. O vitimismo eu acho que é tão horrível quanto o coitadismo. A pessoa sempre se coloca ali no lugar da vítima, ela vem te contar uma história da vida dela e ela é sempre a coitada, ela é sempre a pobrezinha. Aí eu digo assim, tá, mas será que tu é tão coitadinha assim? O que tu fez pro fulano fazer tal coisa pra ti? Aí as gurias não gostam de conversar contigo, então não conversa, então. Então não conversa, porque se eu vou falar, eu vou te falar a verdade. Porque tu ficar nesse lugar do vitimismo é muito ruim, né? Sim. Eu nunca gosto da vítima. Ai, que horror. Mas a vítima sempre me incomoda, porque eu sempre acho que ela não é vítima. A pessoa que está me contando que ela é vítima, eu acho que ela não é vítima. Acho que ela faz alguma coisa para ficar naquele lugar, para que todo mundo sinta pena dela, para chamar atenção. E acho que isso é a pior sabotagem que tem. Mas às vezes também é a carência, sabe? É para chamar atenção, é para pegar e ter um momento de atenção da pessoa, que às vezes tu dá exemplo que as pessoas só querem um oi, um abraço, e aí tá todo mundo no celular, né? Hoje ninguém mais se liga, então às vezes assim, aquilo ali é só pra te pegar e te dizer assim, ó, eu tô aqui, eu preciso de conversar, né? Porque a pessoa se faz de vítima às vezes mesmo, tem pessoa doente, não vamos dizer que não tem pessoa doente, mas a pessoa precisa de um carinho, de olhar nos olhos, sabe? De conversar. E aí ela cada vez fica mais para baixo, porque não tem mais aquilo. Ainda mais as pessoas mais antigas, então, assim, né? Tu quer conversar, você vai num lugar assim, você quer conversar contigo, porque estão sentindo falta daquilo ali. Mas tem gente que se faz. Tem gente assim, ó, que olha, que daí às vezes, né, mas tem que ter força e mostrar a realidade pra pessoa. Mas a carência hoje em dia eu acho que tá demais. Por isso que a gente tá muito para baixo. Né? Porque a gente tá muito para baixo. Porque daí por isso que o obsessor pega, por isso acontece isso daí. A gente tá mais sozinho, né? Porque a gente tá mais sozinho, a gente não tem mais gente que nem assim, o que era no passado, né? A gente em família. Quem é que fica em família no domingo? Né? Domingo eu não tenho mais família, quando era mais nova tinha. Né? Quem é que senta nas mesas hoje em dia para conversar? Lá em casa tem que sentar. Nós somos entre 9 pessoas, minha mãe, a gente tem que sentar, esperar ela e meu tio se servir para nós servir os mais novos. Porque daí vem daquele tempo, entendeu? E ela não gosta do celular, minha mãe sabe, assim, na mesa, então assim, ó. Então é dia a dia de cada família, mas eu fico pensando assim, ó, o que era uns domingos de família, um sábado reunir as primas, reunir os parentes. Era a casa cheia, né? A casa cheia hoje não tem. Então as pessoas estão ficando doentes mesmo. O celular bota a gente bota a gente mesmo, às vezes, pra ficar doente, assim. Porque daí fica naquilo ali. É que ao mesmo tempo que ele... Eu tenho falando sobre isso. Às vezes as pessoas dentro de casa se falam pelo celular. Uma com a outra com o celular. Não, e meu pai falou uma coisa muito interessante, né? Que meu pai também é meio avesso à tecnologia de celular. A gente briga com ele, pai, bota o aplicativo no teu telefone, não precisa ir pro banco. Tá, mas se eu não for pro banco, com quem que eu vou falar? Ele fala bem assim, eu não sei com quem eu vou falar, pai. Não, porque se... Daí eu já fico em casa. Daí se eu não for no banco pelo menos uma vez no mês, com quem que eu vou falar? Mas daí realmente acaba deixando as pessoas muito sozinhas. E é nessa solidão, né? Podemos dizer assim, que as coisas acabam acontecendo e saem um pouco do controle, né? É que é bem legal o que ele falou também da questão da paciência, né? Eu acho que a gente tá num mundo da ansiedade. Então a gente quer tudo pra ontem, a gente não tem mais tempo de se ouvir, a gente não tem tempo de sentar com o outro, que nem a Neuza falou, de aprender. Então eu acho que essa ansiedade de querer as coisas pra ontem, de querer tudo do jeito que a gente quer, tá nos afastando, tá nos isolando. Às vezes nem é tão necessário, às vezes, o que tu tem pra fazer. Isso. Deixa de tomar um café com um pai, uma mãe, às vezes, né? Às vezes mora 2, 3 quadras de diferença,
Mas tu não vai ali pegar uma tarde, ficar 2 horinhas ali ver a tua mãe ou teu pai, tomar um café, depois vai fazer o que tu tem que fazer. Verdade. Aí às vezes nem é tão necessário, mas não vai. E aí a pessoa se vitimiza, ou não, né? Se foi para baixo, e aí às vezes é uma carência. É a falta de atenção, porque às vezes a pessoa passa o dia todo sozinha em casa lá, né? E aí tem 3, 4, 5 filhos, e nenhum vai ali passar uma tarde. Tá com um monte de gente também dentro de casa e às vezes tá sozinho. Também, às vezes mora até junto. É. No canto ali teu, eu, que sou mais velha, assim, já, né? Acho que o pessoal aqui, eu ouço muito o pessoal, assim, de 30 anos, faixa 30, 40. A minha mãe tá se vitimizando, ela quer atenção, ela quer que a gente esteja lá todo final de semana, né? E aí os filhos, eu não posso, mãe, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma festa. E acaba deixando aí, daqui a pouco partiu. A minha mãe, agora eu tô em depressão. Mas, poxa, quando ela pedia atenção, ajuda, visita, ninguém ia, né? Eu acho importante as pessoas olharem isso também, né? Porque é uma maneira de se auto-sabotar, porque tu não vai ver a tua mãe, daqui a pouco amanhã a tua mãe morreu, entendeu? Então a gente tem que se doar um pouquinho, se observar que Mas às vezes minha mãe morreu é a culpa, né? É assim, chora a culpa, não é por... Mas aí quem é que é a vítima? Aquela pessoa que era vítima faleceu, daí quem é que fica se vitimizando? A pessoa que não foi. A pessoa que não fez. Aí, tipo, ela não é vítima, né? Que é o que tu tá falando, que daí vem o vítima. Essa é a vítima que Essa é a vítima, Tipo, foi rodou. Aí quando perde o ente querido, vai lá e chora. A maioria das pessoas, eu acho, chora de remorso. Remorso. Das coisas que não fizeram quando o pai estava vivo, a mãe estava viva. Uma pessoa tá, entendeu? Aí quando morreu, aí vai lá e chora, desmaia ali. O que adianta? Agora não adianta mais. Não fez quando estava aqui, né? Tu te auto-sabota ou não? Aí todo mundo fica na volta da pessoa que perdeu, né? Coitadinha, tu vai ficar bem. Isso aqui é... Tipo, ela é vítima, mas a outra pessoa que se foi também, né? Então, eu às vezes me chamo meio de ignorante por causa disso, de fria. Mas não é, eu sou realista, eu penso que eu sou realista, sabe? Eu sou bem a realidade. Eu acho que isso aí é uma coisa que todo mundo vai enfrentar. A gente tem que enfrentar, eu não tenho pai e mãe mais. E foi muito difícil, mas eu enfrentei. Hoje, todo mundo fala, parece que tu fala assim, não, eu tenho que estar bem para eles estarem bem também, né? O tempo que eles estavam aqui, que eu pude aproveitar, eu aproveitei. O tempo que eu não pude estar é porque tive algum motivo, né? Mas depois que eles foram, eu fiquei, meu Deus, e agora? Não vai ser assim. Que nem isso que tá todo mundo falando, é muito também, eu acho que a gente é o agente transformador da nossa vida. Então, se a gente tá no buraco, só a gente consegue sair de lá. Todo mundo pode nos estender a mão, todo mundo pode tentar nos ajudar, mas a gente tem que querer sair de lá, a gente tem que querer se ajudar, a gente tem que querer ter força de vontade. Pode vir, sei lá, a pessoa mais iluminada tentar, me ajudar. Se eu não quiser, não vai adiantar. Então, eu acho que é tudo também a gente fazer o esforço. Isso. Né? Pra te sair dela, tu tem que querer ajuda. Entendeu? Porque tu tá na auto-obsessão, aí da auto-obsessão tu já vai passar a ser obsediada mesmo sem se auto-sabotar. Então, pra te querer sair daquele ciclo, tu tem que querer, tu tem que aceitar, tu tem que falar, sim, eu quero ajuda. Sim, eu aceito que tu pegue minha mão e me tire dali. Eu aceito, eu não vou mais fazer isso. Entendeu? Não é só da boca pra fora, vamos dizer assim, é aceitar mesmo. Eu vou ir por esse lado, eu não vou fazer isso, é aceitar, né? É isso. Isso que a Larinha falou é bem legal, porque no filme Nosso Lar mostra bem isso, né? Que todo mundo tem a chance de resgate, mas tem que vir de dentro do coração. Eu acho que é assim como com a auto-obsessão, a gente consegue sair dela, mas a gente tem que vir de dentro. Tem que querer. Não adianta falar, eu não vou chutar mais ninguém, eu vou bater meu dedo e eu mas tá pensando, né? Mas já tá pensando, é o pensamento, não precisa nem falar a voz alta, é o pensamento. Aí eu não acredito que aconteceu isso, agora eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui, eu não gosto mais de ninguém. E aí já voltou tudo aquilo, a estaca zero, vamos dizer assim, né? Então, é a gente se curar mesmo, é a gente aceitar mesmo, não falar só da boca pra fora, né? Às vezes a pessoa tá fazendo pra ela e acha que tá fazendo pros outros, né? E na verdade ela tá fazendo pra ela mesma, né? Aquilo ali de não se cuidar e de auto-sabotar, né? Porque, eu vou fazer isso pra sentir pena de mim, pra se sentir culpado. Que tem pessoas que se suicidam, às vezes tiram a vida pra culpar outras pessoas, né? Eu fiz isso porque
sei lá, porque minha mãe não me dava atenção, ou porque meu namorado brigou comigo, pra botar a culpa na outra pessoa, e quem vai sofrer vai ser a própria pessoa que fez aquilo ali, e não o outro, né, que ficou. A pessoa tem que fazer a parte dela, não adianta, né, tu querer ajudar uma pessoa que não quer fazer a parte dela, não tem como. A pessoa tem que ter o passo dela, o primeiro passo dela, né, pra te poder ajudar a pessoa. Não adianta a pessoa de repente dizer só, eu quero, mas ela tá sentada ali e ela não vai fazer nada. Ela tem que fazer alguma coisa. Ela não vai ir até ti, né, Ana? Exato. Tu vai procurar, tu vai fazer o teu melhor pra sair daquilo, Sim, né? aí a gente apoia, daí vem o apoio, né? Mas a pessoa tem que levantar, tem que querer caminhar, tem que querer fazer, né? Pra te poder apoiar. Senão, tu carregar a pessoa no colo não tem como, né? Exatamente. Eu vi semana passada, essa semana, e falava sobre a auto-obsessão e a desobsessão, né? E a desobsessão nessa questão, que era esse cara mesmo, que eu não lembrei o nome dele, né? Falando que não adianta tu ir pro Santo Espírito, tu ir pra uma igreja, tu ir pra onde quer que vá. E a Josi também fala muitas vezes, e rezar, fazer desobsessão, se daqui pra fora tu não mudar, né? Então a gente tem que vir aqui, procurar ajuda, ou em qualquer lugar que seja, né? Na parte religiosa, espiritual, mas se ajudar. Não, olha só, eu tava fazendo assim, tava errado, então eu tenho que ver o que eu, né, pra continuar bem. Porque não adianta vir aqui fazer desobsessão, rezar e não mudar o pensamento, né? Pode? Eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento. Porque a gente muitas vezes se faz de vítimas, faz isso, mas não tá vendo o que tá se fazendo, entendeu? Daí, até tu observar que é contigo, a responsabilidade das tuas coisas são contigo, a vida é tu tem responsabilidade, é muito difícil, é muito complicado, às vezes, sair disso, sabe? E a auto-obsessão tem a ver com isso, sentir raiva, te sentir vítima, te sentir isolado, te sentir usado. Tem tudo a ver com isso. Aí acaba aparecendo mesmo. Eles adoram esse tipo de coisa, sabe? Chegar perto de quem tá se sentindo pra baixo. E aí que tu falou que a gente sempre consegue ver no outro primeiro do que na gente. Então, às vezes é inconsciente mesmo. Na maioria das vezes é inconsciente, né? Porque a gente também não vai querer ficar lá porque ninguém quer ficar no buraco. Então, acho que é inconsciente. Daí, por isso que tu falou do autoconhecimento e da vigia, né? E também ouvir também, às vezes, as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a pessoa tá vendo que tu não tá bem, que tu tem que aceitar que tu não tá mesmo, né? Exatamente. Aí, como fala pra gente, vai lá, procura uma ajuda, né? Tu não tá bem, não, por que tu fez isso? Aí a pessoa já tá te dando o sinal, né? Que ela não está bem, entendeu? Que tu não está bem. Então vai de ti aceitar ou não aquilo que ela falou, né? A Laurinha falou uma coisa engraçada, que nem quando a gente tá com o obsessor aqui, né? Alguém vai lá e vem e diz, tu tá com o obsessor. Se a pessoa ficar braba, a pessoa tá com o obsessor. Geralmente quando a pessoa fica braba, ela realmente tá. Ela diz assim, eu não estou com obsessor. Eu não tomo assim. Passa a folha, não quero. Não, passa a folha, não quero. Quer sim. Quer sim. Quer sim. Não, e é muito legal esse exemplo que a gente falou, né? De quando a gente diz pra alguém e ele reluta em reconhecer isso, porque geralmente são pessoas que habitualmente, ou na sua grande maioria das vezes, é uma pessoa bem centrada, né? E daí quando tu vê, e é instantâneo, ela nem pensa, sai automático. Quando tu diz, ela te responde, pá, é ligeirinho, né? Então, e é muito interessante, eu já presenciei isso aqui várias vezes. E é bem assim que acontece. E uma outra coisa que eu também pensei, nesse processo de desobsessão, muitas vezes também casa com a situação da carência, se auto-obsidiar, porque tu acha um lugar onde tu te sente acolhido, né? Então tu acaba entrando no processo de auto-obsessão para tu continuar num processo onde tu tem um acolhimento, sabe? Não sei se eu fui bem clara, porque eu tenho vários exemplos assim, porque pessoas que já estavam legal, já tinham passado pelo tratamento, estavam bem, mas vez que outra ela retorna com os mesmos sintomas anteriores, sabe? Então quer dizer que
por um tempo ela conseguiu se manter, mas aí tu via que muitas vezes era uma situação de acolhimento, de atenção, de carência, alguém para conversar, sabe? Então às vezes também isso acontece, né? Não é raro, mas acontece. A pessoa fica dependente daquilo. Fica né? dependente daquilo, né? E também daí acontece aquela mesma palavra, tu tá bem, mas tu me procura, então eu volto. É como se ele quisesse, quisesse sempre manter essa energia, essa vibração baixa, porque sabe que nesse estado consegue ter algo mais próximo, um acolhimento, podemos dizer assim, né? Sim. E nem é tão raro assim, Lu, porque é nessas situações que acontecem os distúrbios mentais, os vícios, em droga, de bebida, porque a pessoa já não sabe ela não sabe lidar com aquele sentimento de abandono, frustração, ela se coloca naquela situação de vício, de dependência emocional, ou, né, problema psicológico, e aí depois é muito difícil de tirar ela de lá, e aí toda vez que ela sai, assusta, porque do lado de fora é ela diferente, tá sem, né? E aí ela volta para aquele lugar porque ela já reconhece. Eu vi um vídeo essa semana que era o obsessor do obsessor. Que era aquele Léo Rica. Ah, sim. Que ele falava exatamente isso, que a pessoa ia atrás do obsessor, sabe? O obsessor falava, eu não quero mais tu aqui. Ela, não, mas não tô aqui. Não tá acostumado a viver, né? Que a pessoa se acostuma com o ruim e aí acha que o ruim é bom, entendeu? O ruim é bom, o ruim é ruim. Porque é bem como a Bruna falou ali, né? Que na verdade tu se acostuma, né? Então, vocês estão aqui por um propósito, né? Porque vocês não estão se sentindo bem, ou porque em algum momento do dia de vocês ficaram naquela mesma energia e continuaram, não voltaram, vamos dizer, ao normal, assim. Então, a gente vem procurar isso, né? Na desobsessão. Então, a desobsessão é isso, né? É tirar aquilo e te mostrar. Não, tu tá errando nisso. Não continua naquilo. Tá errando nisso. Aí vai de ti querer continuar errando ou não, né? Então é bem isso como funciona a desobsessão e a auto-obsessão, que é uma inclinação de tudo. Começa pela auto-obsessão. Tu tá te auto-sabotando, depois vem a obsessão e fica com aquilo. Aí ele vai te afastar de ti e aí tu vai ter acostumado com aquilo, tu vai achar estranho. O meu dia tá muito legal hoje. Meu dia tá muito bom. Eu não me irritei, eu não briguei com ninguém, eu fiquei de boa o dia todo. Aquilo, tá muito estranho isso. Aí tu já tá chamando ele, tu tá sugerindo, porque ele não ficou perto de ti, porque tu tá numa vibração boa, e tu tá sugerindo que ele volte, entendeu? Então é isso que acontece. Por isso que se a gente tá bem, muito melhor que a gente tá bem, graças a Deus, a gente não tá com aquela vibração ruim, a gente continuou o nosso dia muito bem. Vamos continuar nisso, os próximos dias vão ser assim. Não vamos ficar voltando naquilo, mas eu não tô sentindo que o meu dia tá bom hoje porque não aconteceu nada de errado. Alguma coisa vai acontecer. Não sugere porque é pior ainda, né? Vamos se prender ao que deu certo no dia, né? E tentar manter sempre aqueles mesmos costumes, né? Que nem se tu tá acostumado a ir pra uma rua, sempre deu certo, tá certo. A gente tá aqui pra se desafiar. Mas a gente tá indo num caminho que sempre deu certo, tu tá vibrando legal, continua, né? Se alguma coisa veio na tua cabeça pra tu mudar o caminho, é porque alguma coisa não vai ser legal. Isso aconteceu comigo. Né? Eu sempre ia pro mesmo caminho e tal, dava sempre certo. Eu pensei, vamos fazer um caminho diferente. Fui assaltada. Sim, porque eu fiquei. Daí eu vou por aqui hoje. Entendeu? Nunca mais fui pra aquela rua também, né? E aí, vocês têm alguma coisa a falar sobre a auto-obsessão? Karine, tu te auto-obsediu ou não? Às vezes sim. Né? Sim. Às vezes hoje de manhã eu recebi uma mensagem. Preciso falar contigo. 8 da manhã. Eu olhei pro meu marido e disse, preciso falar contigo às 8 da manhã, meu chefe. Eu digo, alguma coisa tem. E ele já começou a me dar dor de barriga. Aí ele disse, parece marido que fez alguma coisa de errado e já tá... O que será que eu fiz de errado? Então eu tava já abrindo a porta para acontecer alguma coisa, para vir alguma coisa. Aí eu fui, não era nada demais, fui pelo meu trabalho, fiz... Aí meu chefe chegou do nada, assim, onde a gente estava, eu digo, ai Jesus, lá vem, né? Então, às vezes sim.
Pois é. É bem ruim quando a gente tá com esse sentimento. Eu quero falar contigo. E aí tu já começa a te dar aquela dor de barriga. Aí ele vai brigar 8 da manhã. comigo. Então já me liga. Fica imaginando um monte de coisa. Não, exatamente. Responde. Só coisa "Eu fiz negativa. alguma coisa?" Mas também por que as pessoas mandam uma mensagem? Mas então, você fala que já não me ligou 8 da manhã. Parece aquelas mães em casa, a gente conversa o quê? E não era nada demais, ele só queria conversar mesmo sobre o que qual era o planejamento, alguma coisa. Pensamentos, né? A gente vai longe, né? Vai longe, daqui a pouquinho tu te pega pensando, mas quarta-feira passada, eu não deixei a caneta no lugar certo. Daí, tipo, umas coisinhas nada a ver, tu Mas começa você a falou alimentar. de que ontem aconteceu, ontem eu tava tudo lindo, maravilhoso, tava indo pra casa, aí eu parei com o carro num lugar, assim, uma lombinha que tinha, e aí começou a vir uns pensamentos estranhos, eu digo, mas isso aqui não é comigo, aí eu digo, amanhã eu vou lá. Aí eu lembrei, a Dani me mandou uma mensagem, amanhã eu tenho desobsessão. Aí eu cheguei em casa e eu costumo contar pro Antônio, né, digo, olha, pensei nisso, falei isso, não sei o que, ele disse, mas da onde? Eu digo, não sei, né, é estranho, assim, tudo. Aí eu entrei no banho e aquele pensamento, eu comecei a rezar, comecei a descarrega. Já eu digo, não vai. Isso é uma dica que eu sempre dou, que eu faço pra mim e dá muito certo. Quando eu penso numa coisa que não é legal, eu tenho uma música-chave. E aquela música-chave, ela tem o poder de me desconectar daquela vibração, sabe? Daí, tipo, esses dias eu tava muito ruim, daí eu coloco pra repetir, sabe? Umas 5 vezes, acho que eu tinha estudado umas 10 vezes a música. E daí já ia pra 11ª e o negócio não saía. A energia não transformou. E eu, complicado, vou ter que mudar a música. Mudei, botei outra música. Daí tu começa a te pegar, realmente são coisas bobas, mas dá certo, sabe? Te fixa numa coisa, escuta alguma coisa, né? A gente... Aqui, pelos trabalhos, a gente tem uns sons aqui que de vez em quando, ou na terapia a gente escuta, alguma coisa assim. Quando eu não consigo com a música, eu já sei. Se eu botei a música 3 vezes não sair, eu boto algum som, alguma trilha, alguma coisa que a gente escuta aqui, é batata, sabe? Pra gente sair daquela energia. Porque daí quando tu vê, tu já tá até falando bobagem. Tu já nem fala mais daquilo, aquela expressão carrancuda, sabe? Já não tá tão fechado, tu já conseguiu abrir mais o semblante, veio outro pensamento na cabeça, e vai vindo outro, e aquele vai ficando pro final da fila. Então eu sempre dou uma dica, pega uma música, pega um trecho de algum poema, alguma coisa, pra ser o teu, como se fosse a tua âncora, sabe? Pra te trazer de volta, assim, sabe? Eu sempre pego isso aí muito... Pra mim é muito frequente isso. Mas, só pra levar uma brincadeira, né, que nem a Lu, ela disse que já acostumou com uma música, viu? Já acostumaram com a música com ela, que já sabe de letra. Então ela teve que trocar. Já conhece agora no... Já conhece a música. Continuar o outro. Imagina escutar 10 vezes a mesma música e não adiantou ir pra 10ª, olha, então, eles já estão com essa. Então, a gente temos que trocar, a gente tem que tirar os pensamentos, sabe, da nossa mente. Tu tá vendo que não deu certo, ou tu se levanta, ou vai lavar não pode ficar, porque já acostumaram com a música dela, já sabe até a letra. É que nem um brinco, às vezes tu não pode nem falar, porque já sabe ler, onde eu até falei, né? Não dá pra ler, a gente nem mate, já sabe ler. Quando ele já falta coisa que a gente fala. Ele já sabe, sabe tudo, gente. Então, assim, ó, o que cuida da gente é a nossa mente, de verdade. Pra gente não cair, é a mente. Pra mim, é o que é o fato principal de tudo. Porque daí, se acontecer uma coisa errada, tu pegar e dizer que foi por daquilo ali, tu não vai vir mais. Então, se te atrapalhar naquele dia, aquela coisa assim, chegar atrasado ou chegar depois, alguma coisa, já pode saber que é pra te pegar e não vir. Mas aí, se tu botar assim, não vou ir mesmo, porque já tô com peso nas minhas costas. Já tô ruim, já tô com frio, vou me deitar. É o que eles querem. Então, eu acho assim, ó, a mente e a gente não pode ficar na mesma, porque eles acostumam com a gente, então sempre com nós. É porque eles trabalham, eles estudam a gente, né? Eles estudam a tua fraqueza. Então, a tua fraqueza, a Lua, a fraqueza dela é se atrasar no serviço. Então, eu vou fazer com que ela se atrase. Daí, no momento que eu me orientar, né, me ligar que o atraso é o meu ponto fraco e o fortalecer, botar o despertador mais cedo e ficar regrada, eles vão no meu próximo ponto fraco, né?
Então eles vão. Eles estudam a gente. estudam, Que nem a Marla falou que ela não gosta de falar com gente vitimista assim. Daqui a pouco eles colocam alguém bem coitadinho pra falar com a Marla, que é pra Marla desequilibrar. É verdade. Isso acontece frequente. Isso aí. Usam crianças e estudam. Hoje eu concordo com isso, porque o que acontece? Eu vim parar aqui de novo depois de 1 ano e meio, né? Porque justamente qual é o meu ponto fraco? É perder meu emprego. Então eu peguei aconteceu um fato que uma pessoa do meu trabalho, que eu digo que é mal amada, né? Só pode, porque ninguém gosta dela, ela faz terrorismo, ela me ligou um dia e me arrasou. Sim. Eu digo, eu nem ouço, às vezes as pessoas falam as coisas que são boas, são ruins, eu digo, eu filtro e sigo o meu dia. A pessoa diz, pô, é muito difícil tu ficar brava com alguém do trabalho, não sei o quê. Mas ele arrasou comigo. Aí eu liguei pro meu chefe, expliquei pra ele, e o meu chefe todo sorridente, não, mas não houve isso, não sei que coisa e tal. Mas aí foi a brecha pra tudo acontecer. E foi tipo assim, véspera de um feriado, que eu ia ficar 4 dias sem trabalhar. Então ficou a nuvenzinha no final de semana, assim, digamos, tudo em cima, e foi através disso. Foi do meu ponto fraco. É o ponto fraco. Eles estudam a gente pelo ponto fraco. Eles estudam a gente em todas as coisas, assim, tudo que acompanha a gente, por exemplo. Eu sou mãe, eles usam meu filho, a minha filha, eles usam meu trabalho, eles sabem meu ponto fraco de tudo. Ali eu dei o exemplo da Marla. Vamos colocar a pessoa mais coitadinha para falar com a Marla, mas não para estabilizar a pessoa. Ensina a Marla, porque sabem que a Marla vai perder a fraqueza, né? E daí o que eles querem? Querem estabilizar a Marla. Então é uma questão de tu se conhecer para entrar nisso, e para sair disso tu tem que se conhecer também, né? Para entender o que é teu, o que não é, e saber que as coisas são usadas o tempo todo pra contra, entendeu? E pra driblar isso aí. É que nem isso que a Bruna falou, no pensamento, e é na dúvida que eles entram também. Ah, será que eu vou na desobsessão? Deu. Daí eles vão começar a dizer, tá frio, não vai. Não vai se acordar amanhã. Então é na dúvida, a gente tem que cuidar com as dúvidas. Ah, será que fulano gosta de mim? Deu. Fulano não gosta de ti. É assim. Então é isso, né? A gente tirou várias coisas aqui de como lidar com os obsessores e com a auto-obsessão, né? Então a gente vai sempre nos vigiar, respirar fundo, ou escutar uma boa música, um mantra, pra não entrar naquela energia, né? Gratidão.